Lição 5, Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitória, que será ministrada no dia 2 de agosto em todas as igrejas, Assembleia de Deus Ministério de Madureira e também aquelas igrejas que se utiliza da nossa lição Betel dominical. Uma lição magnífica para cada vez mais nós adquirirmos conhecimento. O texto áureo desta lição diz: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. A verdade aplicada, permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Nós temos aqui os objetivos da lição, que são 3. O primeiro, ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. O terceiro, explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus. Ou melhor, segundo, o terceiro, mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. O texto de referência à leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, 37, 45 e 51. Você pode estar lendo esses textos aí na sua casa. Bom, o primeiro objetivo aqui é interessante, onde nós temos que realmente focar um pouco nesse objetivo, nesse primeiro tópico da nossa lição, que é ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. E nós observamos alguns exemplos na Bíblia Sagrada relacionados a homens, mulheres que receberam socorros de Deus nos momentos de dificuldade. Nós temos aqui o socorro de Deus vindo a Agar, a serva de Sara, na época ainda, o seu nome ainda era Sarai, né? Depois Deus acrescentou para Sara, quer dizer, Deus diminuiu, acrescentou o nome de Abrão para Abraão. Então, Deus, ele socorreu Agar e seu filho Ismael. Quando nós lemos no capítulo 21 do Gênesis e o versículo 8, nós vamos observar a expressão do texto. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então aqui Isaque é desmamado e Abraão faz um grande banquete. E o que aconteceu aqui? O versículo 9 diz que Sara viu que o filho de Agar, o Ismael, ele estava zombando, né, do Isaque. E o versículo 10 vai nos dizer que Sara agora diz para Abraão: deita fora essa serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. Isso foi que Sara agora fala para Abraão. No versículo 14, a Bíblia vai nos dizer que Abraão levantou pela manhã, ainda cedo, de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro também lhe deu o menino e despediu-a. Ela se foi andando errante no deserto de Beceba. Então, o versículo 15 ao 17 vai nos dizer: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou.
E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Então, nesse primeiro tópico aqui, nós vamos focar, né, no socorro de Deus na hora de crise para os seus servos. Observe que Agar não era uma serva de Deus, ela era serva de Sara. Porém, Agar carregava uma semente de Abraão. E por esse motivo, ela estando andando sem orientação no deserto, que diz o texto que ela vai andando errante no deserto, ali acaba a água, ela vai mais adiante, deixa o menino um pouco afastado dela e ela chora. Mas só que esse choro Deus ouve e Deus traz o socorro para Agar, falando que iria fazer uma grande nação da semente daquele moço, porque aquele moço era semente de Abraão. Então nós observamos aí que Deus nos socorre nas horas de crise, nas horas de dificuldade. Nós temos também outro exemplo no texto do profeta Daniel, no capítulo 3 e o versículo 20, capítulo 3 de Daniel, versículo 23 ao 25. Diz o texto: E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós três homens, né, atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu Nabucodonosor, no caso, e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto, do quarto homem que andava com aqueles 3 moços, era semelhante ao filho dos deuses. Então, Nabucodonosor, na época, ele pediu para que todos se prostrassem diante da estátua que ele tinha levantado no campo de Durã. Tinha que reverenciar aquela estátua, tinha que magnificar, e tinha que se prostrar diante dela. Mas ali, Ananias, Misael e Azaria, que receberam codinomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante da estátua que Nabucodonosor levantou. Porém, nós observamos que Deus não livra Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Mas Deus livra Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo ardente, enviando ali o anjo do Senhor numa teofania da representação ali da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ali nós observamos esses 3 jovens sendo recebendo livramento diante daquelas chamas que não os consumiram. Então, Deus trouxe socorro àqueles moços diante das dificuldades que eles estavam enfrentando por uma causa que eles não aceitaram da parte de Nabucodonosor. Então, uma fé extraordinária, uma fé tremenda na pessoa de Deus. Eles eram convictos ao Deus que servia e eles não se prostraram diante da estátua levantada por Nabucodonosor. Também você, deixa eu aqui só pegar um gancho, abrir um parênteses aqui, também você não pode se prostrar diante das adversidades que estão se levantando. O bispo Abner, ele traz uma linguagem figurada,
desse termo gigante, levando aqui para as adversidades, levando para o inimigo das nossas almas. Então, diante das diversidades, você não pode se prostrar, porque a crise porque o socorro de Deus vem ao teu favor no meio da crise. Se você tem uma fé viva em Deus, se você honra Deus nessa terra, se você acredita de uma forma tremenda na palavra de Deus, o socorro dele virá nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, para te dar livramento e trazer proteção para a sua vida. Também nós temos outro exemplo magnífico, que agora é o exemplo aí do apóstolo Paulo, né? Nós temos esse exemplo magnífico. Logo agora que esse abençoado, ele resolveu passar aqui na rua, mas vamos continuar aqui. Capítulo 27 de Atos e o versículo 22 e 23 vai dizer o texto: mas agora vos admoesto, isso Paulo falando para os tripulantes do navio, porque Paulo estava sendo aqui levado para a Itália, né? Ele estava sendo levado para a Itália porque ele foi preso e agora ele estava sendo levado pela Itália e ele ia de navio. E ele fala para os tripulantes naquele naufrágio que teve: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, né? Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então, Deus não deixou Paulo sozinho em meio às diversidades, né? Deus agora envia um mensageiro, um anjo, a Paulo, confortando Paulo, dizendo para ele que nenhum tripulante daquela embarcação iria morrer. E nós observamos, da mesma forma que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, nós temos um exemplo aqui também relacionado à vida de Paulo. Porque Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, né? Daquele fogo. Também Deus não livrou Paulo do naufrágio, mas Deus livrou Paulo da morte. Principalmente ali no momento quando ele chega naquela ilha de Malta, que Deus livra ele também daquela picada, daquela víbora venenosa, né? Que ele não sente nada, fica ali normal diante dos homens e os homens ficam tudo atônitos. Então, nesse primeiro tópico, o nosso objetivo como professor da escola bíblica dominical, nós temos que passar para os irmãos de classe que Deus sempre nos socorre no momento de crise. Se você tem a sua fé viva em Deus, se você tem a sua confiança na pessoa de Deus, você não está sozinho. Deus vai trazer o socorro para você nos momentos mais difíceis da sua vida. E eu não vou estar lendo tudo, mas vou estar lendo aqui alguns tópicos, né, desse primeiro tópico aqui. Então, o primeiro tópico diz crises que surgem como gigante. Eu falar aqui para vocês que o bispo Abner, ele se reporta a esse gigante aqui como as diversidades, né? Como o inimigo das nossas almas, muitas das vezes usando pessoas, muitas das vezes usando determinadas situações na vida para querer abalar a sua fé. Nesse caso aqui, ele usou Golias para afrontar o povo de Deus. Mas ali tinha um jovem pastor destemido por nome de Davi, e Davi enfrenta aquele gigante confiando em Deus, que Deus ia lhe dar vitória. Então, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade que a nação de Israel estava passando, recebendo afronta, Deus veio ao favor dela por intermédio do jovem pastor Davi, certo? Então, Deus socorreu a nação por intermédio de um pastor.
de ovelha. Então, Deus, o bispo Abner fala aqui que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter dos seus servos, para que os seus servos sejam amadurecidos, tenha maturidade espiritual, tenha mais experiência com Deus, né? E ele fala aqui no 1.1 que as armas de Davi foi justamente um cajado, uma funda, um alforje e 5 pedrinhas. Essas foram as armas do Davi para vencer o Golias, porque o Davi, ele não estava convicto em arma, ele estava confiante no Deus de Israel. E é interessante também que quando o Saul tenta ali dar a sua armadura, né, a sua roupagem de batalha a Davi, Davi não se sente bem, até porque não dava em Davi, e Davi prefere ir aquele gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Então, nós temos que usar as armas que Deus nos deu. Nós não podemos tentar imitar alguém, tentar querer ser alguém, mas nós temos que usar as armas que Deus nos deu para que assim Ele venha nos livrar nos momentos de dificuldade. E aqui, vamos estar lendo aqui 1.3, Deus não decepciona os que nele confiam, né? Diz aqui que Saul, como um exímio soldado, acostumado com as batalhas, tenta vestir a Davi com sua armadura, que foi o que eu falei, né? E seu capacete de bronze a fim de lhe proteger. Porém, não obteve sucesso porque Davi não quis. A história de Davi nos representa o cenário de que gigante se levanta sobre a sua vida, mas o Senhor estava com ele em diversas batalhas e nos muitos enfrentamentos. O Senhor viu que Davi depositava sua confiança em Deus. Deus se agrada dos que se aproximam dele com fé e recompensa os que o buscam. Então, nós temos que se aproximar, nós temos que se achegar ao trono de Deus com fé e acreditando que nós somos galardoador das suas bênçãos. Então, Davi foi ao encontro do gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Também nós temos aqui o segundo ponto da nossa lição, o segundo objetivo, que é explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus, né? Nós observamos que tudo que está abaixo de Deus é criatura. Deus é o Supremo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Então, nada está acima de Deus. Então, nesse tópico aqui, nós temos que explicar aos alunos da sala que os nossos inimigos, eles não são maiores do que Deus. Por exemplo, o que são os seus inimigos? Nós temos um inimigo terrível, que é o adversário das nossas almas. Nós temos outro inimigo, que é a nossa própria natureza, né? Nós temos nós não podemos ter o nosso próximo como os nossos inimigos. Então, os seus inimigos, muitas das vezes, também pode ser uma adversidade que se levanta contra a sua vida. Por exemplo, nós estamos enfrentando uma situação terrível, onde abalou a economia do Brasil, onde muitas pessoas estão desempregadas, onde muitas pessoas vieram a óbito, e etc, etc. Porém, essas adversidades que têm se levantado não são maiores do que Deus. Se você confia no Deus Todo-Poderoso, se você acredita no Deus Todo-Poderoso, Ele vem ao seu encontro, né? Então, o segundo tópico aqui diz, vencendo o medo paralisante. Há fase em nossas vidas que parece que o mundo desabou sobre nossas cabeças. Com a chegada dessa pandemia surgiram
outros problemas como depressão, crises de ansiedades, dores de cabeça, problemas emocionais, crise financeira, entre outros. Nunca a indústria farmacêutica ganhou tanto dinheiro como nesse período. Tomemos como referencial os soldados de Israel diante de Golias, né? Os soldados de Israel diante de Golias ficaram tudo temoroso, porque um gigante de quase 3 metros de altura, um camarada invencível nas batalhas, vencendo muitas batalhas, e agora o exército de Israel ficou temendo, ficou com medo diante daquelas situações, daquela situação. Hoje também não é diferente. Nós temos aí um gigante que se levantou, né? Um gigante que se levantou no mundo. Então esse gigante ele trouxe muitos problemas, e o bispo cita aqui, trouxe mais ainda porque já tinha depressão, crises de ansiedade, crise financeira. Muitas pessoas fecharam os seus comércios, as suas lojas, né? Muitos empreendedores pararam de empreender por conta da situação. Então esse gigante se levantou de uma forma tremenda, onde muitos agora recuaram também, ficaram com medo, né? E não avançaram, e por conta desse motivo, muitos começaram aí a padecer com sintomas de depressão, de ansiedade e tantas outras coisas. E ele destaca aqui que a indústria farmacêutica, ela ganhou muito dinheiro com isso, vem ganhando muito dinheiro com isso, porque muitas pessoas agora procurando medicamento. Então, foi nesse cenário que, vamos usar essa expressão, foi nesse cenário que mais ou menos a nação de Israel estava, com medo, né? Atônita, mas daí Deus levanta um por nome de Davi para enfrentar aquele gigante. Então, nesse segundo objetivo, nós temos que focar que as adversidades, que os inimigos que se levantam, não são maiores que Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, e você tem que ter certeza que até uma pessoa mesmo que serve ao Senhor, canta, prega, se foi acometido por essa doença e partiu para a glória, foi um chamado que essa pessoa recebeu. É certo que vai deixar saudade, os familiares vai sentir a perca, a falta, mas foi um chamado, né? Porque o adversário das nossas almas, Satanás, o objetivo dele não é matar um cristão. Ele vai ganhar o quê com isso? Satanás vai ganhar o quê matando uma pessoa salva? Ele vai ganhar o quê com isso? Até porque ele não pode matar ninguém, porque a vida pertence a Deus e ele está sobre o domínio de Deus, ele está sobre o controle de Deus. Então tudo o que acontece abaixo do céu é uma permissão de Deus. Então a morte é um fenômeno que dá-se um desligamento do corpo material para o mundo espiritual. Então é um chamado de Deus na vida daqueles que servem ao Senhor. Então nós temos que focar aqui que os inimigos não são maiores do que Deus, as adversidades não são maiores do que Deus. Ele fala aqui no 2.1 que o medo destrói sonho. Por conta do medo, muitas pessoas desistem dos seus sonhos. Por conta do medo, muitas pessoas não avançam. Por conta do medo, muitas pessoas ficam trancafiadas em si mesmo, né? Elas não avançam, né? Porque elas têm medo, elas não arriscam. E diz aqui que Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo, porque Davi tinha uma confiança no Deus Todo-Poderoso, né? E isso que é o importante, essa confiança, essa fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No 2.2, ele diz que o diabo tentará te intimidar diante da crise. Com certeza o diabo usa uma situação
para querer te parar. E ele vai trabalhar onde? No teu subconsciente, né? Porque o maior campo de batalha é a mente. Então, é nesse momento onde ele vai querer, sim, batalhar contra a sua vida e te ganhar, e te aprisionar. Então, eles aqui, temos assistido acalorados debates a respeito sobre o que fazer na hora da crise. E você, o que fazer diante da crise? Você pensa em parar? Você pensa em desistir? Você pensa em morrer? Você pensa que agora não tem mais jeito? Né? Então, ele diz assim, achou que seria contaminado por algum tipo de vírus? Muitas pessoas ficam com aquela impressão na mente, eu agora eu não posso me comunicar muito com as pessoas, eu agora não posso ir em determinado lugar, agora não posso fazer isso. Nós temos que tomar a nossa cautela de acordo com aquilo que o Ministério da Saúde está pedindo, mas nós não podemos deixar a nossa vida social de lado. Nós temos que viver a nossa vida de uma forma cautelosa, porque a Bíblia diz, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Então nós temos que sim ser cauteloso e prudentes naquilo que nós estamos fazendo, certo? Mas nós não podemos ficar em pânico, de hipótese alguma. 2.3. Nas batalhas, não perca o foco. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Né? Primeiro, você tem que ter um foco no Deus Todo-Poderoso. Se você tem um foco em Deus, você não desiste na caminhada, você não entra em depressão, você não entra em desespero, você não entra em pânico. Observe que quando Jesus foi de encontro aos seus discípulos, Pedro disse assim, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá a ti sobre as águas. O Senhor disse assim, vem. E Pedro começou a ir de encontro a Jesus sobre as águas, mas quando ele olhou para a tempestade que se levantou, ele começou a submergir. Então, ele estava focado em Jesus, mas quando ele tirou o foco da pessoa de Jesus, ele começou a submergir. Igualmente, pode ser você, pode ser eu. A partir do momento que nós estamos focados na pessoa de Deus e nós tiramos o nosso foco, o nosso objetivo naquilo que nós temos lá dentro da nossa mente, do nosso coração, da pessoa de Deus, nós começamos a naufragar, nós começamos a fracassar. Então, em momentos de crise e agitação, precisamos sim ser cautelosos com conversas, informações e sugestões. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos ocuparmos ou distrairmos com debate e discussões que não acrescentarão em momentos difíceis. Né? Nós temos sim que manter o nosso foco diante da pessoa de Deus, até porque os nossos inimigos, as diversidades que se levantam não são maiores do que Deus. Deus é o maior. Então, nesse segundo tópico aqui, nós temos que focar o nosso ensinamento, mostrando para os alunos que Deus é o supremo, Deus está no controle de tudo, e tudo que está abaixo de Deus é criatura, está sob o controle dele, tudo, seja doença, seja demônios, seja principado, potestades, até o mesmo Satanás, seja quem for, tudo está sobre o domínio de Deus. Deus é que rege tudo, Deus é que governa, Deus é que controla tudo. Nós temos que ter a nossa confiança viva e firme em Deus, certo? Então aqui o nosso terceiro objetivo é mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Nós temos que ter atitude diante das diversidades. Nós temos que ter atitude diante dos momentos difíceis. Nos momentos de dificuldade, nós não podemos encruzar os braços, nós não podemos ficar trancafiados, nós não podemos ficar temorosos. Observe que naquele momento onde Golias estava afrontando o povo de Deus, estava afrontando os israelitas, se Davi não tomasse uma postura de soldado valente, né?
com certeza o povo não teria êxito naquela situação que houve entre Davi e Golias. O povo não teria êxito porque não tinha ninguém, não tinha nenhum homem de coragem que fosse de encontro àquele gigante. Os demais estavam temorosos, nem o próprio rei Saul, homem experiente em batalha, teve coragem de enfrentar o Golias. Porém, Davi, um simples pastor, mas um coração ardendo pela pessoa de Deus, aquela confiança viva na pessoa de Deus, onde estava ali apacentando ali as suas ovelhas, e veio um urso, ele estraçaiou aquele urso, veio um leão, ele matou também. Então, um homem que nos bastidores estava vencendo urso e leão, e no meio agora daquele exército todo de Israel, ele mostrou que verdadeiramente o Deus invisível está com o seu povo. Então Deus está com a sua igreja. Deus não deixou a sua igreja de lado. Deus está com o povo dele. Aí você pode dizer assim, pastor, mas por que está morrendo cristão? Sim, cristão, irmãos. O cristão, ele passa da vida para a morte. Quer dizer, ele passa dessa vida aqui para a vida eterna, né? De uma morte física para uma vida espiritual. Então, o cristão, ele morre aqui, mas ele permanece vivo, né? Ele permanece vivo. Então, todos aqueles que partiram receberam um chamado de Deus. Receberam um chamado de Deus. Eles estão muito melhor do que eu e você. Então, isso é muito glorioso, a partida de um salvo. É como eu falei para vocês, que o adversário, ele não tem nenhum tipo de vontade de matar um cristão, porque ele não vai ganhar nada com isso. Ele não vai ganhar nada com isso. Até Deus permitindo ele matar um cristão, ele vai ganhar o quê na morte daquele cristão? Ele pode trazer, sim, sofrimento para a família, dor para a família, né? A família que perdeu seu ente querido pode chorar, pode sentir aquela coisa toda, mas ele não vai ganhar nada com a morte daquele cristão, porque o cristão simplesmente ele passou dessa vida física aqui, dessa morte física, para uma vida espiritual. Então, diante das adversidades, diante da crise, nós temos que ter atitude, nós temos que ter fé, nós temos que ser convictos ao Deus que nós servimos. Diz assim o terceiro tópico, vencendo gigante. Perdemos muitas vezes a batalha por ficarmos aos nossos olhares sobre a circunstância. Para os gigantes, as doenças, pandemia, a saúde, o desemprego, a solidão, o abandono, para lutarmos. Contudo, se na hora da crise tivermos pessoas corajosas ao nosso lado, este nos motivando e não desistirmos, o exército de Israel estava acovardado diante do gigante. No entanto, ao ver a cabeça do gigante na mão do jovem Davi, acreditou que a vitória era possível. Então, nos momentos de dificuldade, nós não podemos estar perto de pessoas pessimistas, de pessoas negativas. Nós temos que estar perto de pessoas que estão nos dizendo assim, olha, nós vamos vencer. Olha, você foi atrás do emprego, mas você não conseguiu, mas Deus vai abrir a porta para você. Olha, você está enfrentando essa doença, mas Deus, Ele vai trazer sim uma resposta para você no momento dele, no momento exato. Continua acreditando, continua firme. Então, diante da dificuldade, você não pode cruzar o braço, você não pode ficar com os braços cruzados, agora acabou, tudo acabou. Não, você tem que avançar, você tem que vencer esse problema no nome do Senhor Jesus Cristo, porque diante das atitudes, diante das diversidades, nós não podemos ficar com braços cruzados, mas nós temos que ter atitude de fé. Você viu na outra lição, a atitude de fé que Ruth tomou e a vida dela mudou. Então nós temos que ter escolhas boas, atitudes grandes para que Deus venha fazer grandes coisas na nossa vida. 3.1, Davi tinha consciência da realidade. Quando nos referimos a gigante, estamos usando uma simbologia, como eu falei, né? Para ilustrar aqui as adversidades que atravessamos em nossas vidas. Como Davi, precisamos ter a consciência da realidade da situação,
Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios, mas enfrentar convicto daquilo que você está fazendo, que Deus está com você, não fazendo, não tomando atitude muitas das vezes sem sabedoria, né? Porque quando a pessoa toma atitude sem sabedoria, a pessoa termina quebrando a cara, certo? Então aqui o 3.2, Davi venceu, pois teve atitude. Se Davi não tivesse atitude, Davi não teria vencido. Davi teve atitude diante do inimigo. Qual é a atitude que você está tendo diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando? Qual é a atitude que você está tendo? Né? Nós temos que ter sim atitude. Você tem que ter cautela, você tem que manter as recomendações que o Ministério da Saúde passa. Mas você não pode cruzar os braços diante desse inimigo que está assolando aí o mundo. 3.3. Davi venceu porque confiou em Deus. Se você tem atitude e você confia em Deus, com certeza Deus, Ele te dará vitória. Então nessa lição 5 que será ministrada no dia 2 de agosto, nós temos que focar todas as lições, né? Todas as lições que nós vamos para a frente da classe, nós temos que focar nos objetivos, né? Então o primeiro objetivo aqui foi ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. O segundo objetivo, explicar que nossos inimigos não são maiores do que Deus. Você pode trazer vários exemplos. Isso aqui é simplesmente um subsídio que nós estamos deixando aqui, um resumo dos resumos, certo? Terceiro objetivo, mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Então, uma lição magnífica, uma lição espetacular para o nosso crescimento, certo? Tanto em conhecimento como espiritual, porque a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luciano Alves, pastor dirigente aqui na cidade de Nova Rosalândia, na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Fátima, onde o nosso pastor-presidente é o pastor Silvano Cardoso e sua esposa, pastora Maria Ibanilza. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Fazendo isso, você nos motiva cada vez mais nós prepararmos aqui subsídio para estar deixando aqui no nosso canal, para nós estar compartilhando com você conhecimento. O conteúdo é um pouco resumido, porque a nossa intenção aqui é apenas deixar subsídios para ajudar os alunos a se desenvolverem mais e também para ajudar os professores. Tem outros canais que você pode estar pesquisando também para enriquecer mais a sua aula. Deus abençoe e Deus continue te guardando.